Sejam bem-vindos ao Trás para a Frente e sejam bem-vindos a 2023. Hoje vamos também dar as boas-vindas a 1989, a 1999, a 74 e a 1976, que é daí que nos chegam as imagens que hoje vamos ver ao longo do programa. Eles vêm de anos diversos, que eu confesso não sei de cor, mas, como dizia alguém, isso agora também não me interessa nada. Nuno Marco, bem-vindo. Olá, viva. Sinto que estou o mais mal vestido deste grupo. Estou apenas com uma t-shirt com o Mickey, apesar de ser um Mickey abstrato, não é? Não, estás muito bem vestido. Tu gostas? O Alvin está com um bom look. Tu também Estás muito bem. estás aveludada, não é? Estou magnífico, aveludada. Uma cena aveludada. Está Estou. magnífico. E com uns chumaços. Um chumaço aveludado. Júlio Isidro, bem-vindo. Supimpa. Feliz ano Olá, novo. pois aqui estou, já estou a trabalhar desde as 10 da manhã. É verdade, esteve a fazer, como sempre, Exatamente, estive a o fazer concerto de Ano Novo. de Ano Novo do Music Verein. Isso vai lembrar o fim. Exatamente. E, portanto, eu penso que sou a primeira pessoa que trabalha em Portugal em cada dia um. É o verdade, 10º ano consecutivo. Portanto, estou a comemorar 10 anos de Music Verein, onde estive uma vez sem haver concerto. Mas fui por conta própria tirar lá uma fotografia. E pode ser que para o 11º ano eu vá mesmo fazer em direto. Portanto, o Júlio hoje quase que abre e fecha as emissões da RTP. Exatamente. E é o 10º ano consecutivo que digo ao Casino de Estoril, muito obrigado, não posso ir. Convidam-me todos os anos para o Réveillon. Mas eu não posso ir alcoolizado fazer um programa de rádio. Eu, por acaso, acho que Mas eu era posso ir em divertido. representação de Júlio Isidro, não é? Fernando Alvim também cá está. Que lindo lá. Está lindo. Mas cá ver, vocês não têm noção que é fim de ano e eu tive que vir aqui mostrar o que é que é, não é? O que é preciso... Oh, amiga, então eu trago o chumaço, venho de Vulgo. Está aveludada, está aveludada. Sim, sim. Vocês dois estão O chumaço impecáveis. está outra vez de volta, não é? Já está há uns tempos, sim. Não, eu acho que agora está acho que 2023, Estão a voltar. em termos de previsão. É o ano do enxumaço. Mas nada comparado, por enquanto, com Adelaide Ferreira. Teve os chumaços mais... sim, Ah, claro. lá de no Festival da Canção visíveis. dava para ter famílias de pássaros pousadas, não é? Era, Tantas totalmente. espécies assim ao lado. Totalmente. Eram Espera aí, uns chumaços olha, muito nós grandes. podemos fazer as previsões para 2023. Cada um dizia uma. Então já lá Eu sei. vamos. Deixa-me só apresentar Álvaro Costa, que Queria também cá dizer está. que falar em 2023 é ficção científica para o Alvarinho de 1979, porque 2023 Sim. Stanley Kubrick. Eu lembro de ser miúdo em pensarmos 2000 que- já era incrível. Ver o espaço 1999 já parecia uma coisa Já super parecia uma distante, coisa. Pois é, quanto mais verdade. Por isso, 2023. olha, é o que é, não é? Pois é. E será o que é. Muito Então, obrigado. a minha previsão faço já. É um misto de previsão com desejo. É bem mais um desejo. O meu desejo para 2023 é que paremos de dizer a palavra resiliência. Obrigada. É, não é? A minha... quase. Isso é um desejo, não é uma previsão. Tu não estás a dizer. Prevejo que as pessoas vão deixar de dizer a palavra resiliência. Eu desejo tanto que prevejo. Tu odeias essa palavra, não é? Não é odiar, é que começou a usar-se assim, Pois. como quem diz pá, e tudo agora é resiliente. Pois é, é Quando, verdade. há 2 anos nós vivíamos sem essa palavra, repara. Na boa, É na como, é como de repente, é uma nova necessidade que Pois é, criamos nas nossas vidas. É verdade. Ok, eu tenho uma previsão para todos vocês. Ok? Primeira previsão para Nuno Marco. Vamos a isso. Nuno Marco vai casar em 2023. Parabéns. Olha que. Não é impossível. Olha que. Não é impossível, não. Não Não é possível. impossível. Álvaro Costa vai ver o seu Porto campeão, Não me mas em parece. voleibol. Em Ah, voleibol. Ok. Boa. Não me parece. Júlio Isidro Não me parece. terá finalmente a sua casa de campo no Reino Unido, oferecida por todos nós. Uma vaquinha. Muito obrigado. Fazemos uma Muito vaquinha. obrigado. Muito Muito bem. obrigado. Inês Lopes A sua Gonçalves cota, então. finalmente tem de novo gravidez com mais gêmeos. E é mesmo o que ela quer. Coisas boas para os outros e para mim, gêmeos. Então, para Mas dessa vez serem irmãozinhos. trigêmeos desta vez, não é? Não gostaram das minhas previsões? Ótimo. Agora temos que arranjar dinheiro para a casa do Júlio Isidro, que isso é que é a pior Não, previsão de agora é todas. para mim, que vou ter gêmeos outra vez, por amor de Deus. Ainda assim sairás mais barata do que Júlio Isidro. Será uma casa de campo? Não é uma casa de campo E a qualquer. casa de Ferreiro Espeto de Pau ou fazes previsões para ti próprio também? Não faço previsões para mim, porque senão não Aliás, posso Alvin, envolver emocionalmente com este meu longo que eu mas tenho acho de que o Fernando Alvim prever. vai encontrar o amor. É isso, quando há procura. Não é? Então, tem andado numa Mas eu busca acho incrível. que, não sei se isso é uma previsão para Alvim, porque eu acho que Pois não é. o problema, que não é problema nenhum de Alvim, é justamente que Fernando Alvim encontra o amor dia sim, dia não. E eu acho que isso é que faz dele a pessoa que é. É o charme. A pessoa mágica. Pois é. Seja num livro, numa pessoa, num gato, num Sim. objeto. O Labantunes tem um livro que se chama Ainda me vou apaixonar pelas pedras da calçada. Pois. E eu revejo Que é o- muito nesse título. Percebo. O título não será bem assim, é perto. Olha, dava um ótimo programa de final de ano recuperar as previsões.
Pois é. Por exemplo, eu lembro-me Olha, quando havia previsões no não início dos perdia, anos 80, não perdia, havia não sempre perdia. alguém que dizia que o Mário Soares ia morrer num atentado. Sempre. O Sandinga, vi todos, o Mário Soares acaba sempre morrer, mas morreram nunca antes. morria. Olha, e por acaso eu acho que isso que estás a dizer, chegámos a fazer isso uma vez no 5 para a meia-noite, que foi Fizeram justamente recuperar as previsões para perceber se a coisa Previsões do batia final certo e Pois. nem E sempre. não batia, não é? Nem Na sempre, verdade, nem nunca sempre. batia. Atenção que as previsões que realmente interessavam a todos os portugueses era se o Benfica ia ganhar ou não. Naquela altura, para mim, eu só via aquilo. Pois. Pá, e em relação ao desporto, é aí que toda a Não, gente fica. eu tenho uma previsão em relação ao desporto. Qual é? Uma vez que ele já disse no programa anterior, não sei, que era um magnífico jogador de futebol, Mas e de muito hóquei, conhecido lá Exato. fora, Sim, Claro. sim, eu sim. creio que ele irá Fama. fazer companhia. Creio, não, é uma previsão. Peguei na minha bola de cristal, Certo. vai fazer companhia ao Cristiano Ronaldo no Na Al Arábia. Nassr, Na Arábia. da Arábia, com um cachê muito semelhante ao. E depois E com compra a muito prazer televisão. que vou. Não, e finalmente aí ele vai poder arcar com a compra da tua casa de campo. isso Não é está isso, sozinho. é isso. Atenção, qualquer coisa. Tudo, Casa Aí de eu campo, vou- casa de campo, preparado. terá um nome. tudo É se alinha. a Tudo Casa se de alinha. Campo de Júlio Isidro. É isso mesmo. Bom, por falar em desporto, em 1989, já estou aqui a dar uma pista, chegava a Lisboa uma celebridade estratosférica Deus. para as mãos de quem chegaram a dar notas de 1000 Isso é incrível. escudos para que as autografasse. Quem seria? É o que vamos descobrir agora mesmo, no replay do Rui Alves. Foi indescritível a confusão que reinou no aeroporto de Lisboa à chegada da tão esperada equipa do Nápoles. Seguramente ninguém foi lá senão para ver aquele que é considerado o rei do futebol, Diego Maradona. Quase esmagado por seguranças e jornalistas, Maradona teve dificuldades em chegar ao autocarro onde o esperavam Careca, Alemão e os restantes elementos da equipa italiana. Mas não foi por isso que Maradona desapontou as dezenas de pessoas que o foram esperar. Tudo serviu para ficar com a assinatura de Diego Maradona, até mesmo notas de 1000 escudos. Depois do polémico prolongamento das suas férias na Argentina, Maradona só iniciou a sua preparação na semana passada. Confessando-se em más condições físicas, Maradona não confirma a sua atuação frente ao Sporting. O que pensa deste jogo com o Sporting? Que sicuramente per noi sarà molto difficile. Você irá jogar o jogo todo? No, non so se gioco ancora. No, todavía no estoy físicamente bien. E em relação ao Nápoles, já está bem com o Nápoles? Sí. Por eso vengo aquí. E em relação ao seu contrato com o Tottenham, sempre vai para o Tottenham ou não? Come? O Tottenham, há indícios de ir para lá? No. Resto al Napoli. O Maradona ia para o Tottenham. Diego Armando Maradona, de visita a Lisboa em 1989. O aparato era gigante no aeroporto. Esta foi, salvo erro, a única vez que Maradona veio jogar a Portugal. Exato. A única vez que estava Tudo só. Nápoles. Só jogou a partir dos 70 minutos. Sim, consta que, lá está, só entrou em campo... Bem, foram milhares de pessoas que foram ao Alvalade para o ver jogar. Só entrou em campo aos 70 minutos, mas acho que no fim ficou a dar toques na bola, no relevado. Ele tinha esse lado Para deleite dos- infantil, Não, Ficou a dar toques na bola, corta junto à azar. linha, Não, que era onde mas ele é que gostava. ele, na véspera, esteve largas horas no estádio de Alvalade a tentar emagrecer, a fazer exercícios para emagrecer. Então vinha de férias. Porque Não, vinha ele já de estava férias, num período um vinha bocadinho... um bocadinho pesado. E... Ele estava triste, o Maradona. Estava xoxo, não era? Estava xoxinho. Estava. Sabes que ele estava já um bocado dependente de uma substância que põe as pessoas a falar muito. Mas ele ali estava a falar pouco. Pois, Possivelmente por ainda isso, não tinha estava essa com a falta. E substância depois que há gostava. há uma história Pois que o foi. Júlio lembra-se, que é o penalti do Ikovic. Sim, Os 100 dólares. exatamente. Mas que história é essa? É o guarda-redes do Sporting, na altura. É que Então, mas conta, homem. É isso. Eu não sei a história. Esta equipa do Sporting estava Tinha cheia o- de tinha o portugueses, Fernando tinha Gomes, quatro portugueses, tinha o Fernando Gomes. Tinha o Fernando Gomes, exatamente. partiu. Tinha 4 portugueses. O resto eram brasileiros e o Ivkovic, que era... Na altura ainda era Jugoslavo. Jugoslavo. Ainda era. Mas a Jugoslavo. equipa do Nápoles, é isso? Não, ele faz Não, a na do equipa Sporting. do Sporting. E Ai, espera aí, não estou a perceber absolutamente muito nada. simples. O Ikovic faz uma aposta com o Diego Maradona em Nápoles, que defende um penalti
E, portanto, a aposta eram $100. E o Ivkovic defendeu, porque as duas eliminatórias ficaram empatadas. O Sim, Sporting sim, exato. empatou, Foi um jogo sem gols. 0-0. depois foi penaltis. E o Ivkovic defende. E o Maradona, como grande senhor, deu-lhe os $100. Ok, muito bem. Esta história é um mito urbano, mas verdadeiro. Exatamente. Bem, o que não foi Então não é um mito. foram os 2 golos que Maradona marcou frente à Inglaterra em 1986. Há pouco eu estava a dizer, então o Maradona no Tottenham, na verdade, o Maradona chegou a jogar pelo Tottenham num único jogo, numa despedida de um jogador, que eu por acaso nunca tinha ouvido falar, que era Ardiles, é assim? Ardiles. Ardiles. Ele Ardiles, que jogou Foi um grande médio, grande médio. Ele jogou pelo Tottenham no jogo de despedida deste Ardiles e na verdade, neste jogo de 1986, que opôs a Argentina contra a Foi uma Inglaterra, coisa incrível. há 2 golos. O primeiro, a chamada Mão de Deus, não é? Pois É o é, Maradona. é, E depois é. aquele golo cá, quem diga que é o gol do século, em que o Maradona finta toda a gente e que marca o segundo. A minha questão é, hoje em dia, com o vídeo-árbitro, a Mão de Deus nunca teria existido. Não existia. Era Mas impossível. porquê é que Isso é não um é... facto. E esse gol, se calhar, terá sido mais espetacular até que a mão de Deus, não? Pergunto eu. Qual golo? Então, o o tal segundo golo? em que ele finta toda a Foi gente. uma obra de Foi arte, muito foi uma mais. obra de Uma obra de arte. arte. É uma obra de arte. É uma... Mas, no entanto, Mas é da mão de Deus que poder todos falam. Nesse ano da Mão de Deus, ele faz 53 dribles e 27 assistências. Quer dizer, assim, uma coisa daquela... Não, era um jogador extraordinário, mas lá está, os vícios, a vida Mas na a propósito da Mão de Deus, o Messi disse agora que conseguiram ganhar o Campeonato do Mundo e ele brilhou como brilhou, com a inspiração da mão de Maradona. Que Lá em engraçado. cima. no Foi céu. uma figura agora muito bem, Exatamente. como se pudesse ser esquecido, obviamente, mas agora um por Deus causa na Argentina, Inês, a é um propósito Deus. da É um vitória da Argentina no Campeonato do Mundo, muito evocada novamente. Eu, na qualidade de pessoa que não percebe muito futebol, mas que gosta de ver um bom cabelo, tenho que louvar o incrível penteado de Maradona Caracóis, nesta caracóis. imagem. Então, olha, vou contar-te, É denso. Nuno Marco, Denso. a ti e a quem nos vê, 2 histórias que pouco têm a ver com futebol, a propósito de Diego Armando Maradona, que encontrei no Jornal de Notícias, histórias contadas por quem conviveu, quem esteve perto de Maradona. Fernando Emílio, cruzaste com ele na Rádio Cruzei. Comercial. Fernando Grande Emílio, figura. grande Sim, figura. sim, sim, Pois, sim. Fernando Emílio, estava eu convencida de que esta teria sido a única vez que Maradona tinha estado em Portugal. Não foi. Foi a única vez que talvez tenha jogado em Exato. Portugal. Mas Fernando Emílio contou, esta história diz, o dia em que levei o Maradona a jantar no centro de Viseu. Então conta ele que na altura havia Epá, eu os... só de imaginar o Fernando Emílio e o Maradona, epá, Bem. é tipo um choque Então de titãs. podes imaginar. O Eu Alvin vou- também o conheceu. O Fernando que eu vou Emílio é uma contar. pessoa muito particular. Conta Fernando Emílio o seguinte. E muito cómico. Estou a ler a história como ele a contou. Havia na altura os troféu Gandula. Não sei que troféu. Gandula, Claro, Era claro. do Wilson Era o Brasil. troféu brasileiro. Wilson Brasil. Wilson Brasil, Não era jogo. exatamente. Que Wilson tinham, Brasil. que tinham sido criados pelo grande jornalista Wilson Está, Brasil exatamente. e que eu ganhei por 13 vezes na qualidade de repórter. Ele explica... O Artur Agostinho ganhou 6 troféus Gandula. Impressionante. O Wilson Brasil, em 1983, atribuiu o prémio de jogador internacional ao Maradona, que era um miúdo de 23 anos Exato. e jogava no Barcelona. Mas ele nunca na vida imaginou, ele, o Wilson Brasil, que ele viria a Viseu receber o prémio. A verdade é que antes da gala começar, aparece o Maradona. Veio de avião para Lisboa, alugou um carro e apresentou-se em Viseu. Sozinho, sem mais ninguém. Perguntou como é que ia para Viseu e É apresentou-se que vai lá. ser muito bom. Agora imagine os perigos que aquele homem correu a conduzir sozinho a fazer a Estrada Nacional de Coimbra para Viseu. Até veio clandestinamente, porque não teve autorização do Barcelona. Bom, atalhando aqui um pouco, o Wilson Brasil pediu ao Neves de Sousa, Grande pai Neves da de Margarida Sousa, e do exato, Pedro sim, Neves sim, de sim, Sousa. exato. Saudoso Neves de Sousa. Mas o Neves de Sousa não Extraordinário conduzia, repórter. portanto, porque ele chega cheio de fome. Maradona chega cheio de fome. E pediu ao Neves Esta de é boa. Sousa para o levar a um restaurante. Só que o Neves de Sousa não conduzia. Então pediu-me a mim, no caso Fernando Emílio, Emílio. não a mim, Inês Gonçalves, para os levar. Fomos os 3 comer um churrasco de cabrito ao restaurante Casa Blanca, que ainda hoje existe. Bom, o Neves de Sousa tinha uma grande paixão muito grande pelo futebol, falaram muito e tal e tal. O Maradona era um miúdo cheio de vitalidade, foi o tempo todo a falar, mas ele, acima de tudo, queria comer qualquer coisa. Fomos então a esse restaurante que fica no centro de Viseu e o chefe de mesa, que se chama Otávio, propôs-nos um churrasco de cabrito. Ele adorou. Bebemos um vinho do Dão, ficou maravilhado com aquilo tudo. Adorou o jantar. Passados muitos anos, em 2016, olha lá o tempo que passou, estava eu a fazer a cobertura da volta ao Dubai, a acompanhar o Tavira, quando vejo entrar na tribuna o Maradona com uma namorada loira a fumar um charuto. O Maradona aproxima-se de mim e diz-me: és português? Não te acuerdas de mim? Comi um chivito maravilhoso em tu terra.
Sinal de que ele gostou mesmo do cabrito, porque não se esqueceu. Ele tinha uma alma argentina. Uma alma argentina. Ele tem uma alma argentina. Bem, e realmente um argentino com carne argentina que é tida como melhor do mundo. extraordinário. Melhor do mundo. Dizer que é em Viseu. Outra- O churrasco É espetacular. É E ele, espetacular. não, depois de passados estes anos todos, imagina, estás no Dubai, quer dizer, não tem nada a ver. Bem, o Maradona aí já era uma super estrela, não é? Lembrar-se Ainda não era, porque No Barcelona já era uma super estrela. Mas Não, e ainda às não era o que era. escondidas, repara, hoje em dia, Ele como a é, que conduzir um, sozinho estrada fora, é uma imagem. como é que um jogador vem às escondidas hoje em Sim. dia? Não vem Porque é lá nenhum. Maradona, Inês. É Maradona. Quem conta também histórias, mas deste dia precisamente, não sem querer monopolizar aqui a conversa, mas já manipulando, Paulo Catarro, figura que também passou por muitos anos aqui pela RTP, que diz que a primeira vez que estive com Maradona foi quando ele veio jogar a Lisboa contra o Sporting em 89. Foi talvez a chegada mais confusa que eu vi no aeroporto de Lisboa, incluindo grandes figuras de Estado que tinham estado cá. Desde as pessoas da pista até às empregadas de limpeza, toda a gente quis ver o Maradona. Eu só me lembro de uma coisa assim louca recente, quando o Salvador Sobral veio da, É verdade. da Eurovisão. É verdade, sim, senhor. E teve Ele aquela diz, aclamação. é indescritível o que se passou ali. No meio daquela confusão e sem nenhum mérito meu, eu vi-me em frente ao Maradona com o gravador na mão. Fui atropelado de um lado, empurrado para o outro e de repente estou cara a cara com o homem. Pura sorte, diz ele. Não fiz nada para isso. Recorri ao meu melhor espanhol, só lhe consegui fazer 2 perguntas. Vai jogar? E ele respondeu, estou cá para isso. Sentes-te bem? Bem. Pronto. muito E assim foi. Mas ele não parecia, É o mais mesmo, grande. mesmo aqui no meio deste caos todo, É o mais ele responde grande. de uma maneira muito. Ele estava com um ar calmíssimo. Ele não parece um tipo antipático. Não, ele diz que ele era. estava, olha, Ele foi sempre Não um era. rebelde. Pois. Atenção, Não estava foi sempre minimamente um rebelde. assustado, ria-se, falava com toda a gente, mandava bocas, não me fazia má cara, nem mostrava nenhum enfado. Quando Exatamente, exatamente. Foi sempre um rebelde. Agora, tem em comum uma coisa com Maradona. Autografei já uma nota, é verdade. Já autografaste uma nota? Já. De Uma pessoa quanto? tinha um De autógrafo. quanto? Epá, era para aí 20. Se bem 20 me lembro, era 20 euros. Bolas. 20 euros. Mereces mais. Eu já entrevistei Desculpa lá. já E eu estava entrevistei. com pudor em fazê-lo. Mereces Não vou. mais. Epá, arranja-se um papel em algum sítio. Bem. Não, faço questão que seja nesta nota. Faço questão que seja nesta nota. Então, nesse caso, eu conto-vos uma história. Eu não autografei, mas eu fui fazer um programa da RTP Internacional, exatamente a Massachusetts, à Universidade de Massachusetts. E o programa teve 4 horas de duração, uma coisa extraordinária, não sei o quê, e estava cheio de portugueses que tinham feito, assim, 5 horas, Onde é que foi, 6 Júlio? horas, 12 horas Mas de carro. onde? Na Universidade, no Massachusetts. campus, da Universidade de Massachusetts. Estava a ver se conseguia dizer É uma 3 palavra vezes tramada, Massachusetts seguido, Massachusetts. sem se enganar. Massachusetts, Bee Gees, Eu, Bee por enquanto, Gees. ainda digo, daqui a uns tempos, talvez se me caírem os dentes, diga Massachusetts. Ainda não estou na Massachusetts. E aconteceu o seguinte: no final, estavam um monte de portugueses que tinham assistido ao programa e puseram-se em fila para me cumprimentar e nos pedirem autógrafos. Eu ia dando autógrafos, não em notas. Mas em determinada altura, pá, aí a 4ª ou 5ª pessoa, que vem assim, então de onde é que vai? Bem, vim de Indianápolis. Assim. Foram só 8 horas a conduzir. Está bem, sim, senhor, muito bem. Olha, tome lá para uma cervejinha e deu-me $10. E eu fiquei com os $10 na mão. Agora digo que não ao senhor, digo que sim. Exato. Bem, meti os O que $10 fazer? no bolso. A partir daí, toda a gente que estava atrás me deu dinheiro, porque senti que era uma obrigação. Faturei $320. Que Júlio, Isso em que ano? Em que ano? sem impostos. Sem impostos. Livre de impostos. Epá, mas isso é surreal. Mas em que ano é que isso foi, Júlio? Isso foi nos anos 90. Isso era muito dinheiro. Muito dinheiro. E então convidei toda a equipa de produção e fomos comer a um Kentucky Fried Chicken, que era uma coisa nova para nós. Claro. E Onde gastei o dinheiro torraram. todo com o pessoal. E era Exato. caro. Torraram Aquele 300 dinheiro todo. Mas dólares. olha, eu fui ver no Pordata, se vi bem, fazendo aqui a comparação, para alguém dar na altura uma nota de 1000 escudos ao Maradona para assinar, o salário mínimo nesta altura, em 89, rondava os 30 contos. Exatamente. Portanto, Pois é. 1000 escudos era dinheiro. Era dinheiro. Não Era dinheiro. assim, Era puxadote. mesmo muito dinheiro. Mas percebo, não é? Depois uma assinatura do Maradona, a coisa valia dinheiro. Já Uma nota devem de ter 1000 vendido a escudos, nota não é? por mais Sim, dinheiro. onde é que estará essa nota hoje, não é? Cá está. Qual foi Agora o as sítio? pessoas já não pedem autógrafos, não é? Mentira. Que tiram A semana fotografias. passada Ainda dei pedem, ainda pedem. autógrafos a miúdos de 13 anos. Fiquei muito surpreendida. Ainda Não- pedem. não Há estavam- mais selfies, Mas, mas... sim, é verdade, mas Ainda vieram se perde, com um Fernando. bloquinho. Ainda pedir. se perde. Eu dei, na altura em que Eu estava tinha autógrafos, eu livro dava de muitos. autógrafos. Quando era miúdo, tinha livro de autógrafos. Uma vez pediram Sim. para dar um autógrafo no rabo. Dei o rabo do miúdo. Rabo não, fotografar. assinei uma barriga e um braço. Sei de pessoas que assinaram seios. Eu.
de eu assinar. Pronto. Bem, lembram-se com certeza de um ator chamado Eddie Constantine, que só fazia filmes de pancadaria, não é? E etc. Detetives e tal. Esteve cá em Portugal e eu presenciei Eddie Constantine num bar, está a tomar um copo e dirige-se uma senhora assim: por favor, dê-me um murro num braço e assim por cima. Para ficar com a marca. E o Eddie Constantine ficou assim a olhar e pumba! E Depois o autógrafo. Mas qual era o objetivo? bem, ela pediu. Pronto, a senhora levou a nódoa negra e o autógrafo. Cá está. Mas Dois em não um, sei o que é que dois ela em passou, um. teve que ter uma Dois em certa um. força ainda, É não é? possível. Não sei o que Mas é foi que está a passar consensual, não primeiro. é? Claramente é consensual. Bolas. Pouco sensual, no entanto. Pouco Portanto, sensual. autógrafo. Consensual, Mas mas sem eu sensualidade. acho que uma fotografia agora é... Mesmo naquela altura não se podia, assim, fotografias com tanta frequência. Não era tão fácil, não é? Nós agora temos telemóvel, antes as pessoas não andavam com Sim, máquina sim, fotográfica. Era por isso que não podiam. Mas uma fotografia é muito melhor com um autógrafo, eu acho. É uma coisa muito mais visual, não é? É muito mais a prova de que impactante. estiveste com aquela pessoa mesmo. Sim, é? o O autógrafo pode ser autógrafo qualquer ser pedir alguém Sim, um amigo ao teu nível ter de Podes pedido. vedetas falsificar. internacionais, eu devo ter entrevistado aí à roda de 400, 500 e devo ter para aí 20 fotografias. Pois. Porque eu Na altura levava não uma se máquina fazia, fotográfica não se e não fazia. tinha lata, não é? De Claro, não se pedir. fazia. E não se fazia, não se fazia. Tenho uma outra, com o Ainda Richard havia essas, Gere, não com é? a Julia Roberts, mas poucas. Tenho muito poucas. Eu tenho sempre aquela história da a fotografia que podia ter sido mais espetacular da minha vida e que falhou. Seinfeld. Não. Foi com o Terry Jones dos Monty Python, falecido já, quando ele veio cá apresentar a sua ópera e ao mesmo tempo eu e o Artur Silva fomos apresentar a biografia dos Python. Mas foram jantar e tudo. Fomos jantar, tivemos 3 horas à conversa com Mas ele. isso já ultrapassa Epá, foi qualquer... maravilhoso, foi super maravilhoso. Ele era mesmo tipo assim, genuinamente um amor de Autógrafos e pessoa. fotografias é para quando estás com a pessoa assim só em toque e foge. Isso Não, já, só já que no é... fim daquilo tudo, eu pedi-lhe, pá, por favor, podemos tirar uma fotografia juntos e isso. E ele, vamos fazer melhor, ideia dele, vamos fazer melhor, vamos fazer um vídeo e vai ser ao contrário, como tu fizeste o prefácio da biografia dos Python. Vais estar sentado e eu vou estar ajoelhado à tua frente a dizer please, Nuno, sign my book. E eu, isso era incrível, mas será que isso é indigno? E ele, não, vamos a isso, ponham a filmar. E então tirou-me o telemóvel das mãos, deu uma senhora, que acho que era da editora, para filmar e fizemos um número. Fizemos aquele número, eu numa cadeira e ele ajoelhado, Terry Jones ajoelhado com o livro a dizer please, Nuno, please, Não é que isso sign está my book. guardado, não é que isso está guardado. Pá, eu fiquei super feliz. Ela, pronto, está aqui o telefone. Despedimos-nos dele. Muito querido mesmo. E depois não tinha carta, fui de táxi para casa, apanhei um táxi ali no Chiado e vou a ver o vídeo não via nada. no meu velho Nokia. Era um Não via Nokia nada. ainda, com um ecrã muito pequenino de vídeo. O vídeo era só... a única coisa que ficou gravada foi o Terry, eu sentado e o Terry Jones assim a baixar. Fez tipo, ui, um segundo. Já está. Isso é um Ele não TikTok. gravou nada. Isso é um TikTok. Foi um meu. segundo, eu sentado e o Terry Jones assim, ui. Não é um TikTok. Acabou. Isso agora seria um TikTok. Pá, nem sequer é um Olha, TikTok, nem de é só um propósito. tic. É só um tic. Parece É uma deixa. É uma deixa. Parece um dos registros que podiam ser encontrados no sítio que vamos visitar agora, no retrovisor. Vamos falar de conservas. Vamos entrar no cofre particularmente destinado às cópias de longa-metragem. É um cofre climatizado para os níveis de 12 graus centígrados e 30% de umidade relativa. A questão do controle de temperatura e umidade é a grande questão de todos os arquivos de filmes em termos técnicos. O maior desafio técnico. Não é difícil pôr filmes ou criar condições para frio, não é difícil criar condições para desumidificação, mas é muito difícil conjugar estes dois requisitos, criar um depósito que é ao mesmo tempo de baixa temperatura e de muito baixa umidade relativa. É a conjugação dos dois que é difícil e é essa a razão pela qual um dos maiores esforços envolvidos na edificação deste centro e uma das maiores dificuldades na construção dele foi precisamente tudo o que tem a ver com o que está dentro destas paredes, dentro do cofre onde nós estamos agora, ou seja, aquilo que não se vê, mas onde está de facto uma grande parte do investimento e do trabalho do ANIM, ou seja, a barreira que permite ao mesmo tempo a conservação a frio e a chamada barreira de vapor para impedir que a umidade relativa suba, neste caso, acima dos 30%. Há cofres com temperatura mais baixa, temos o cofre para os negativos de cor, para as chamadas matrizes de conservação de cor a temperatura mais baixa.
mas aqui estamos, portanto, como eu disse, a 12 graus. Neste cofre estão, portanto, como eu disse, todas as cópias de longa-metragem. Há um outro semelhante a este, onde estão as curta-metragem. Eu posso dar como exemplo do tipo de coisas que estão aqui. Enfim, está aqui um pouco de tudo, toda a grande variedade de títulos e de géneros de cinema que estão arquivados num centro deste género. A nossa missão é manter uma coleção de cinema estrangeiro, mas, em primeiro lugar e, sobretudo, garantir a sobrevivência do cinema português e, nesse sentido, cabe-nos receber em depósito e tratar, se necessário, restaurar materiais de todo o género, filmes desde o princípio do cinema português, concretamente desde 1896 até hoje, filmes de curta e longa-metragem, documentários, atualidades, ficção, filmes considerados obras-primas ou filmes considerados apenas com um interesse sociológico ou histórico, mas desse ponto de vista também documentos fundamentais para a história desse século e, portanto, igualmente importantes para a nossa tarefa de conservação. 1999 inaugurava então o anime de que já falámos aqui tantas e tantas vezes, sempre a propósito de pequenos filmes, aqui trazidos sobretudo no retrovisor, mas também na Cinemateca Digital, a rubrica que durante tanto tempo fez parte... Tivemos aqui uma colaboração muito exatamente, boa. Com a Cinemateca Portuguesa. Mas as pessoas nem imaginam os cuidados que é preciso ter com estes filmes. Há muita gente que deve pensar, deve pensar que é pedir um armazém. Nem faço ideia. Preparaste na precisão matemática das temperaturas. É verdade. O que está ali é química. Pois é, e a química... Nunca mais vamos esquecer os 12% de umidade do céu. Esta eu acho ter sido das peças menos sexy que passaram neste programa, porque de facto tem uma conversa muito técnica sobre a conservação ideal para as películas. No entanto, é muito interessante que se faça isto. Acho fabuloso o trabalho da Cinemateca Portuguesa e das cinematecas do mundo inteiro. Eu acho que cada vez mais... Isto é uma conversa que eu estava a ter com o meu filho e eu estava meio chocado com isto. Eu estava a ver, neste Natal, porque tive a ver filmes antigos de Natal, é um ritual que eu gosto de fazer. E estava a ver um filme que era o Meet Me in St. Louis, com a Judy Garland, onde nasceu a canção Have Yourself a Merry Little Christmas. E eu estava a ver, e o meu filho Pedro disse assim: estás a ver um filme muito antigo? E eu, pois estou. E ele, para quê? E eu tive vontade de lhe bater. Não bati. Mas os miúdos têm muito esta lógica de... Mas para que ver coisas antigas? Façamos esse exercício. Responde lá essa pergunta. Para quê? Porque eu acho que para já, sem as coisas antigas não havia as novas. É uma evolução e é muito interessante ver onde é que as coisas começaram. E depois, porque se pensarmos no entretenimento de hoje em dia, eu sou fã... eu vejo os filmes todos da Marvel... Mas é um facto que hoje em dia o grande entretenimento está todo muito parecido um com o outro. Os filmes têm todos o mesmo tipo de fotografia, o mesmo tipo de efeito especial, o mesmo tipo... E então é muito giro olharmos para trás e olharmos para os anos 80, 70, 60, 50, por aí fora, e de facto percebermos da grande diversidade e dos incríveis contadores de histórias que havia naquela altura. Agora, eu penso que é isso mesmo. É claro que é antigo, são quase códigos diferentes de falar, de agir, de vestir. Mas ao mesmo tempo eu adoro ver cinema. Eu no meio da pressão toda que há hoje em dia para ver a última palavra, já viste isto? Como é que ainda não viste isto? Como é que ainda não viste isto? Houve uma altura em que eu estressava muito com isso. E então eu pensei, deixem-me em paz, vou ver coisas antigas. Por isso é que eu agora tenho ouvido o podcast do Quentin Tarantino, que é ótimo, o Video Archives, que ele faz com o Roger Avery. E o que é muito giro é que eles vão desenterrar filmes antigos. E eu agora dou por mim à pesca desses filmes antigos para ver e tenho descoberto coisas muito giras e muito qualquer dia acontece. Muitos estão disponíveis no YouTube. Ao contrário, ainda não viste aquele filme de 1977? Sim, eu agora estou nessa. As pessoas veem, como é que é possível ainda não teres visto? E eu, não, olha, estou a ver o Meet Me in St. Louis. E tens razão por uma coisa, porque a cinematografia, e não só, se formos ver o teatro é a mesma coisa, até a própria literatura... Sim. Exigia uma capacidade criativa enorme para que se fizesse a diferença. E havia uma enorme vontade de fazer a diferença. Sim. Daí nós, em termos cinematográficos, vemos filmes extremamente criativos. Depois é o analógico, o boneco não é tão bom, tão bonito, mas não, as pessoas querem outro tipo de coisas. E particularmente há um cinema que tem uma linguagem. É verdade. E hoje em dia a linguagem do cinema normalmente é a linguagem só do flash visual. Sim. Mas vocês acham... E eu gosto desse flash visual, mas
Eu acho que não podemos deitar fora as Não coisas pode ser maravilhosas só. que estão para trás. Não Há pode coisas ser tão só. boas para descobrir lá atrás. Olha. E eu noto que as novas gerações têm uma espécie de fobia do passado. Mas pronto, atenção que longe de mim que eu detesto fazer essa apologia, a apologia do meu tempo é que era bom. Não sou nada essa epá, pessoa, nem não eu, sou nem mesmo. nada disso, Quero nada fazer disso. essa ressalva. É mentira! Mas o cinema, um monte de coisas, mas agora estamos a falar de cinema, deu um salto quântico em termos dos recursos de que dispõe, não é? Sim, E da imagem e de tudo mais. Ou seja, pessoas, por exemplo, da idade do teu filho ou dos meus filhos já nasceram numa altura em que o cinema é espetacular. Ou Sim. seja, será que eles, quando tiverem a nossa idade, Mas sempre vão foi- olhar... epá, Mas a minha questão é, vão não- olhar não- para os filmes de quando eles são Sim, miúdos agora, isso da é mesma curioso. forma que nós olhamos para o Não, se Ben-Hur? calhar esqueceram-se até. Pois. Claro. É que o Não cinema, sei se é claro. o cinema sempre foi espetacular em cada uma das suas eras. Epá, O Ben-Hur salto era- tecnológico foi Não, gigantesco. mas o passado vai sempre existir. Não, o passado obviamente que vai sempre Mas existir. nós vamos ter sempre diferentes passados. O passado dos miúdos vai ser diferente do nosso passado. O que eu estou a dizer é uma coisa que Claro. depois podem gravar se Mas quiserem, sabem posso que, mandar para o o que eu acho muito giro é o meu filho dizer que tem nostalgia de coisas. Bem, ele tem 13 anos. Então, E é então normal. É muito giro porque ele pôs-me uma música a tocar. E ele dizia: ei, a nostalgia que eu tenho disto. Isto lembra-me tanto da minha infância. E era o quê? Eu, mas o que é isto? É a música de um jogo que eu jogava. Uhum. Pá, de um videojogo Mas isso que qualquer, estás uma a dizer é muito aplicação qualquer engraçado, do porque as pessoas telemóvel. há muita gente nova que está sempre a criticar a ideia do passado. Pá, isso já não é do meu tempo, já não sei. Pois. E eu às vezes ponho-me à parte a ouvir gente com 18 ou com 19 ou 20 a conversar. Uhum. E o exercício normalmente é o exercício da memória. Mas isso é transversal É a normalíssimo. todas as pessoas. Ainda aqui há dias, a minha filha do meio, que tem 23 anos, lembrou-me que me pediam as duas para eu ser o apresentador das passagens de modelos que elas faziam em casa. Portanto, quer dizer, há aqui já uma... Claro. Papá, apresenta. E então vestiam os vestidos da mãe ou delas, assim, e corredor fora, e eu tinha que dar uma de apresentador. Portanto, isto significa que há aqui uma enorme vontade também de se lembrarem das coisas. É verdade. Pois, E, pois, portanto, pois. Não é que isso é transversal a todas aquela as- ideia do preto e branco. Preto e branco não tem graça nenhuma. Mas espera aí. Tem. Eu acho tem. que vocês aí Mas a têm minha que... questão não era essa, era se vai notar-se assim um salto. Lá está, se a tecnologia, por exemplo, no cinema vai evoluir a um ponto que. Claro, se calhar até se vai que o notar... Avatar que saiu este ano parece ao Ben-Hur daqui a 30 Isso é uma anos. boa questão. Não, Hoje até as se calhar coisas até- chegaram a um ponto. Mas se calhar até mais de forma acentuada, porque como há tanta coisa a sair, Sim, sim. a evolução acho que Epá, vai ser maior. estão a começar estão a fazer coisas em realidade virtual. É provável que 3D. pá, 3D, hologramas. Vai haver uma altura em que estás dentro do filme, estás rodeado pelos atores. O Zaba abriram uma coisa chamada ABBA Arena em Londres. Exato. Que é fantástico. Eu ainda não fui, mas E por vai acaso estar em gostava de ir. turnê. Vai estar em turnê. O ABBA vai. Arena acho que é um fenómeno de tecnologia incrível, porque para já parece maior por dentro do que por fora e ninguém sabe bem explicar como é que aquilo funciona. Mas outro dia vi quando uma- se entra na sala, aquilo parece maior. Eu vi uma coisa, E depois são hologramas a atuar num palco. eu não sei, É incrível. não sei em que cidade é que isso está, mas eu ia a jurar que ou é no Reino Unido ou é na Austrália. Sabem aquelas pessoas que têm um fato voador e que Sim, depois sim, se sim. atiram? Algo que eu nunca farei na vida, eu tenho vertigens. Nem eu. Assim. Mas agora há um mecanismo que tu colocas-te mesmo na posição. Estás a ver uma máquina? Sim, estás lá a voar dentro. E estás lá a voar dentro. Pois é, Pá, já isso vi. deve ser... Mas é um não, simulador? aquilo é um simulador. É um simulador de gravidade E tu estás zero, lá, essa ficas coisa- com a gravidade Pois, e depois pois. vais com a realidade virtual e aquilo Claro. é loucura total. Pois é, Nós temos que avançar, mas dizia eu que já vimos aqui alguns dos. foi um debate São mais de 1000 filmes. interessante até. Mais de 1000 filmes os que a Cinemateca tem guardados graças a este arquivo, que vai crescendo, suponho eu, não é? Pois. Que está muito bem conservado. Como, por exemplo, a saída. Um dos primeiros, salvo erro, que era a saída do pessoal operário da Fábrica da Confiança. Muito interessante. Já Foi chegamos filmado- a ver, aliás. Sim, que já vimos aqui. Chegamos a ver. E depois pensei, da mesma forma que há estes que estão preservados e que foram encontrados, e ainda bem, deve haver certamente filmes perdidos. Sim. E encontrei na Wikipédia, com tudo o que isso tem de falível, uma página só dedicada que se chama Lista de Filmes Perdidos. Parece que um dos grandes fatores era o uso comum, eu não percebo nada disto, lá está, a química, de filmes de nitrato até ao começo dos anos 50. Exatamente. Um tipo de filme altamente inflamável e houve diversos, isto fala aqui da realidade internacional, houve muitos incêndios muito devastadores, tais como o incêndio da Fox em 37, o da Metro-Goldwyn-Mayer em Exato, 67 e o da Universal em 24.
Cópias de filmes a preto e branco julgadas às vezes inúteis eram incineradas para salvar o valor das escassas partículas de prata encontradas nas suas emulsões. A Fundação Martin Scorsese da Film Foundation Isso é um afirma grande que trabalho que ele está a metade fazer. de todos os filmes americanos feitos antes de 1950 e mais de 90% dos filmes feitos antes de 29 estão perdidos para Mas o sempre. Scorsese tem estado a fazer um trabalho de restauro. Sempre. Ele tem estado a fazer um trabalho de aliás, restauro é fabuloso. sistemático esse. E de vez em quando são lançados em digital e em Blu-ray, não sei o quê, filmes já tratados por este projeto Mas do Martin desta Scorsese. realidade portuguesa que nós ali E é vimos, eu incrível. gostava de destacar 3 coisas. É nada melhor do que nós termos a vaca na rua a produzir o leite para nós comprarmos. Não repararam? Tem ali mesmo uma vaca. Mas uma vaca aonde? Não viram no Num destes filme? filmes, num destes filminhos. Ah, Já Não é agora, não é agora. Isso era lindo na Cinemateca, o senhor a apresentar. Temos aqui as bobinhas, temos aqui a vaca. E vêem-se as carroças, E gente a vêem-se tomar- os coches e vê-se outra coisa extraordinária, que é uma cabine telefónica com chave. Ou seja, só pode falar a certas pessoas porque há um polícia que tem a chave Tem a tem a chave. chave, telefónica. Pá, muito não tem bom, chavinha, Exatamente. não há chamadinha. Não, mas eu gostei foi da a produção da vaca. Isso é Porque muito bom. eu sou um bocadinho mais novo do que a produção da vaca, portanto, ia só a leiteira lá à casa, Sim. mas a leiteira levava mesmo Sim. Pois. leite. Aquela Também bilha há- Uma bilha grande e tal. Aquele Mas filme- agora a própria vaca estar no Isso é um outro na patamar. rua Isso é direto ao consumidor, não é? Chegava ali, Direto é ao do produtor ao consumidor. Claro. E aquele filme do senhor a fazer ginástica no jardim, não Isso é um grande clássico. Sim, mas os é, banhos, sim, para sim. aí, os banhos, também vimos ali. Exatamente, A gente a exatamente. tomar banho, não é? Bom, Meia- avançamos meia então. Um mês depois do 25 de Abril, juntavam-se no Coliseu dos Recreios nomes importantíssimos da música portuguesa e que bom que há registros disso para que o João Carlos Calisto os possa mostrá-los agora mesmo no seu Eu gramófono. fiquei com esta música na cabeça durante dias. Não fiques para trás, ó companheiro, é taço esta fúria que nos leva, para não te perderes no nevoeiro, segue os nossos corações na treva. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão, havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Aqueles que se percam no caminho, que importa chegarão no nosso prado, porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão, havemos de chegar ao fim da estrada, ao som desta canção. E não é. Isto é Ah. muito single de Lopes Garcia. Pá, ficou-me no ouvido. Eu conheço esta canção desde sempre. Vai. Pá, lembro de ouvir isto em miúdo, mas isto ficou-me na cabeça às E voltas. dá durante vontade de muito tempo. marchar, Dá. energia. E de ser heroico e. Deu-me vontade de ir para a rua de cabeça heroicas, erguida. não é? Sim. Enfim, bom, fazer coisas espetaculares. Mas dizia eu, não é que há alguém que está aqui sentado à mesa E tinha de ser. quem estava do lado de cá A assistir. a assistir a isto tudo? Quem tinha seria? de ser. E a gravar. Quem seria? Marco, Era para o mim foi Isidro. Marco. Não, foste Era tu. o Isidro. Foste Por várias razões. Para já porque antes do 25 de Abril e durante 2 anos eu frequentava quase diariamente a Academia dos Amadores de Música por razões sentimentais. E onde tentava dedilhar o piano o melhor possível e tinha Ai, umas o que Mas cifras... esse não era o Faz, objetivo, não era amor. brilhar o piano, não era isso. Mas entretanto assistia com muita frequência aos ensaios do coro da Academia dos Amadores de Música, que durante muito tempo foram dirigidos ainda pelo Fernando Lopes Graça. Que eu tive o prazer com quem eu tive Olga o prazer Prats de também conversar. fez parte, não é? Lá está, a Olga Prats chegou a interpretar algumas peças escritas por Lopes Graça que eram muito difíceis. Ela deu uma entrevista em que me disse isso. As peças eram muito difíceis e as pessoas diziam que não era possível ser executado ao piano daquela maneira. E ela conseguiu interpretar e o Lopes Graça ouvir e dizer assim:
é assim mesmo. Mas algumas peças eram daquelas que não sei quantos dedos é que são precisos para tocar ao piano aquilo. Eu tinha uma grande amizade pela Olga. E depois também é o mito do disco que eu tenho, que são as canções heroicas, que para passar na rádio passava-se baixinho para não incomodar a censura. Mas estas eram as canções heroicas. As canções heroicas, não é? Acordai homens que dormis, que era uma coisa assim que até este momento eram assim à boca pequenina. Exatamente. Vendiam-se por baixo do balcão do Valentim de Carvalho. E lá está aquele dos voz ao alto, não é? Percebi também e cantemos o Novo Dia, que era... No fundo, tudo isto tinha a ver com o facto do Fernando Lopes Graça estar associado ao MUD, ao Movimento de Unidade Democrática, que era uma organização de oposição que o teu pai devia conhecer com certeza muitíssimo bem. Sim. Fiquei a perceber também que normalmente a atuação do coro, dirigida então pelo Lopes Graça, era acompanhada de uma parte dedicada à declamação de poesia por Maria Barroso. Exatamente. E depois também por Manuela Porto. Exatamente. E não fazia ideia. Mas olha, Mais eu tarde... descobri coisas aqui. Descobri que a Academia de Amadores de Música foi fundada em 1884 e que da sua fundação fizeram parte vários nobres. Muitos deles vão reconhecer rapidamente, porque são nomes de ruas e até de avenidas. Primeiro foi o Duque de Lolé. Quem é que não conhece a Avenida Duque de Lolé? O Marquês de Borba. Exato. Também é muito conhecido. É por famoso pelo vinho. Não é? E o Visconde de Moçambiques e o Visconde de Moçambiques, exatamente. Desculpem lá, exatamente. Moçambiques, assim é que é. E o Visconde da Toguia. O Fernando Lopes Graça também fez parte desta academia. Ingressou na Academia de Amadores da Música. Não, ele é o fundador. Ele é o fundador e dirigiu. 1941. Fundador da Academia dos Amadores de Música. Exato. Atenção que amador aqui é no sentido em de pessoa que ama, 1945. não de amadora no... Muito importante esta história de ser a Associação a Academia de Amadores é no sentido de amar a Academia e não de fazer a coisa de forma... De não ser profissional. Sim. Então, sabem onde fica? Na Rua Nova da Trindade. Ao lado da Trindade. Muito perto ali do... Eu subi aquela escada milhares de vezes. Mais tarde, hoje em dia, eu acho que ficou do hábito dizer-se a Academia dos Amadores de Música, mas a partir de 1994, que foi o ano em que Fernando Lopes Graça morreu, foi por decisão unânime da Assembleia Geral da Academia que este coro passasse a designar-se Coro Lopes Graça da Academia dos Amadores de Música. Só com ele fizeram mais de 700 atuações. Realmente era muito popular. E o Coliseu, naquele dia, que eu estava lá para ouvir estas canções heroicas, porque, no fundo, isto era muito estimulante. Quer dizer, aí sim, assim dizer que a cantiga era uma arma. Claro. Porque estes poemas todos, atenção, estes poemas das canções heroicas não são de um qualquer, são do José Gomes Ferreira. Do poeta José Gomes Ferreira. Não do contabilista. Não. Mas as pessoas deviam estar super estimuladas para ver este tipo de coisa. Isto dava-lhes... Devia haver uma adrenalina no ar. E também cantavam canções regionais pesquisadas por quem? Pelo Giacometti, exatamente. Portanto, era tudo mesmo feito ali por quem... Há aqui nomes também passaram por lá e muito conhecidos, desde o Rui Vieira Neri, à Teresa Salgueiro, Carlos Bica, Pedro Ares de Magalhães, passaram todos por aqui. Tudo gente que de Amadora, olha, meu amigo, não tem nada, está a perceber? Por acaso a palavra Amadora ganhou este cunho de mesmo de... pronto, ok, estás numa associação amadora e parece que é assim uma coisa amadora, mas eu acho que gosto mais de ver pessoas que amam, não é? Aquela arte. Tens razão. Mais uma vez... Mais uma vez, de amadora parece sempre ser muitas vezes diz, és um amador. É uma segunda linha, não é? Exato, quando diz, és um amador, devia ser até não tão elogioso e não o contrário, não é? As pessoas dizem isso com um tom depreciativo. Mais uma vez, não me canso de sublinhar isto, de facto, o facto de estarmos aqui a falar disto à mesa, e a RTP mais uma vez estar lá, não é? A apanhar este momento. Pois. E há também registros, não é? Isto ficou gravado em disco. Em disco. Por acaso não fui ver. Quanto é que valeria um disco destes eu tive para trazer, mas devido às minhas alergias não consegui trazer por causa do pó. Derivado ao pó. Mas eu trago um dia... O disco é que o país está à espera do objeto que o Júlio vai trazer. É isso, o país. Exatamente. Bom, eu também mas esse chega
Não sei se o Júlio... Há uma caminhoneta que vai entrar com Claro. Um caminhão, não é? Não sei se o Júlio também tem o disco de que faz parte do que vamos ouvir a seguir, mas ainda hoje estive a ouvi-lo, não em disco, mas no YouTube, e vale muito, muito a pena. É Nicolau Breiner, em 1976. Monsieur le General chegou à vila por janeiro e deitou logo os olhos à sobrinha do moleiro e disse-lhe, Mademoiselle, venez, venez, deitou-lhe a mão e fez-lhe umas carícias, tal e qual Napoleão. E disse-lhe a pequena que cheirava a alfazema: Mon general, olha que isso faz-lhe mal. Mon general, olha que isso faz-lhe mal. Genial, não é? Genial. Todos os caminhos vão dar ao YouTube, então, não é? Descobriste por esta favor, obra. façam isso, porque eu não sei o que é que veio primeiro, não sei se o disco, se estas imagens, eu diria que terá sido o disco. Procurem Opera on the Rocks e vão dar a um disco soberbo de Nicolau Breiner, interpretado por Nicolau Breiner, com letras eu vou aqui às minhas notas para não estar a dizer disparates. Textos de César Oliveira, assim aqui é. Música de Nuno Nazaré Fernandes e a direção musical de Jorge Machado, pianista que vem do clássico, fez depois uma série de orquestrações e arranjos musicais para vários programas da RTP. Que era o pianista da banda do Passeio dos Alegres. Ah, sim. Cujo nome era Bandalheira. Pronto. É um bom nome. E vale bastante a pena ouvir este disco. Não sei se o Júlio sabe responder esta minha questão, se o Nicolau grava primeiro o disco e depois isto é aqui uma... O disco é sequente ao programa de televisão. Ok. E realmente o Nicolau... Fazia tudo bem, não é? Fazia tudo bem feito, quer dizer, para já até parecia que tinha um texto decorado, o que não teria, com certeza. Era de resto conhecido por isso. Era conhecido por isso. E contracenar com o Nicolau Breiner era um enorme desafio para qualquer ator que estavam à espera da deixa. Sim. Ficassem à espera da deixa, ficavam à espera meia hora. Exato. A deixa nunca chegava. Não. Mas, quer dizer, tudo isto estava para além do talento extraordinário do Nicolau. Mas eu procurei e dei para mim a ouvir. E esta já estava a ouvir aquilo há imenso tempo, já há uns 20 minutos, e estava deleitada a ouvir aquilo. Mas qual é o conceito, então, da obra? É uma espécie de breve história de... Não é uma breve história de Portugal, mas escolhe uma série de personagens da história de Portugal que ele conta com muita graça. E depois com esta versatilidade toda das vozes. E é tudo assim ao piano? Sim, exatamente. Era o piano Jorge Machado. Hoje teria que ser tipo hip-hop, ou isso, para cativar mais as gerações. Hoje um ator qualquer podia pegar nesses textos e nessa música e fazer uma versão disto. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Bom, posto isto, Júlio, eu vou-lhe dar a deixa. Fica aqui a minha deixa para sabermos o que é que o Júlio trouxe para o final deste programa. Esta semana é o Júlio que traz o seu monumental. Eu devo dizer que estou com um problema existencial. E a razão é muito simples. Estamos no programa de 1 de janeiro. É verdade. Fizemos com certeza uma festa muitíssimo boa em casa. Comemos muito, comemos demais. Isso certamente. Estaremos ainda a fazer o almoço, provavelmente o dia 1 também foi uma coisa violenta e digamos, a história que eu vou contar é um pouco escatológica, mas enfim, tem de ser. Vamos a isso. As minhas avós sofriam de prisão de ventre. Começa bem. E portanto, eu habituei-me durante muito tempo a passar pela casa de banho, pelo corredor onde estava a casa de banho, e saber que as minhas avós estavam a utilizar o sistema vulgar do Clister para se resolverem. E ambas, e depois dialogavam sobre essas coisas e tal, com linguagem técnica, educadíssimas. Claro. Sempre. E eu ouvia com atenção. Mais tarde, começaram a aparecer algumas medicinas, o meu pai não utilizava a expressão medicamentos, algumas medicinas para obviarem as questões relacionadas com evacuar, a avó. não é? Evacuar. Exatamente. E então, uma delas veio de Inglaterra. E chamava-se Bruclax. Eu tenho uma caixa dessas em casa. Comprei por piada. Mas tem uma coisa aí dentro. Eu também
o chocolate laxativo Antigo. inglês. Esse conceito é maravilhoso. Chocolate Eu laxativo. comprei isto numa feira também e comprei, achei um piadão essa alguém caixa. experimentou? Eu não sabia tenho da história. 2 caixas que comprei numa feira, Não pode ser, isto é porque espetacular. só tinha na memória. E o que O era? que está aí dentro? Não, aqui dentro não está nada. Mas não antes está nada. teve alguma coisa. Tinha aqui uma tablete de chocolate aos quadradinhos. Os quadrinhos já todos separados uns dos outros? Não, uma pratazinha e tudo. Ok. Ou seja, E mas era uma coisa. como eu sempre Era mesmo fui- chocolate? Eu, como sempre fui um colecionador de coisas, ajuntador de coisas, as minhas avós davam-me sempre, As latinhas. ela terminada, a caixinha. Pois. Um dia deram uma caixinha. Uma caixinha e eu abri a caixinha e verifiquei que lá dentro estavam 4 quadradinhos de chocolate. E foram consumidos, já estamos a ver, não é, Júlio? Também me Foram ver. consumidos. Ingeri imediatamente. Com gosto. Mas atenção, explique lá, antes de ir para o resto da história. Era chocolate mesmo? Sabia bem? Era bom? Sabia a chocolate, Ok. sabia a chocolate, mas tinha uma função laxativa. Pois. Como diz a O que caixinha. era ao contrário E quanto- até quanto tempo é dos que- meus problemas, quanto porque tempo era é- para prisão de ventre. Quanto E tempo eu é que se parou a ingestão do Já agora, chocolate? Foi Foi feito. corrida para Não, para a aqui, casa do agora é que eu leio Foi o seguinte: rápido. guardar o Brucolax em lugar onde as crianças não o possam alcançar. Tratando-se de um laxativo, não se deve tomar mais do que o necessário. Eu comi 4 coisinhas destas. E depois de acabar de comer estas coisinhas, educadinho como era, fui ter com a minha avó assim: "Ó, vozinha, muito obrigado." Ela: "Muito obrigado de quê?" "Do chocolatinho que me deu." Ai, meu E a Deus. minha avó assim: "Que chocolatinho é que eu te dei?" "O que a avózinha pôs dentro da caixa?" "O que é que tu comeste?" Eu comi os chocolatinhos que estavam. Então, que era um? Não, eram 4. Todos de Eu uma acho vez. que estava a acabar este diálogo e estava a correr para me sentar no trono, onde fiquei, tomei posse no trono, onde fiquei largas horas, até mandarem lá a casa o nosso médico habitual, que era o Dr. Camazuli Ferreira, com um nome terrível, Exato. para me dar um antídoto para esta coisa, para eu não me desfazer. Bem, que história espetacular. Portanto, este Brucolax não é recomendado para crianças de idade nenhuma. Será que A ainda única existe? hipótese Bom, para boa nós questão. travarmos aquilo que me aconteceu, chamada constipation, Exato. o contrário, não é? É comer só a lata. Qual é a Sim. sugestão que eu dou? À partida, sim. Portanto, se tem uma lata destas, veja se tem lá algum resto dentro e os seus gêmeos que não se metam nisto. Não, a Eu minha vou lata. dizer que a história era um bocadinho escatológica, Mas como é que A minha lata tem chocolate muito- provoca isso? A minha... Não, chocolate. Aquilo Não, provavelmente é um tem laxante laxante lá disfarçado de inserido lá no sabor meio da de... tablete, sim. porque chocolate. era mesmo chocolate, mas lá dentro tinha o produto ativo, a está. substância Claro, ativa. A minha funcionava. lata está em E muito pior funcionava. estado que a Dizia, sua. mastigar e engolir como se fosse chocolate, de preferência antes de deitar. Meu Deus. Meia Antes de a duas deitar. pastilhas. Mas isso é meio da noite. Se fosse só um, se calhar. calhar Lá dava. estava, é porque antigamente também havia, como vocês sabem, havia vasos de noite. Exatamente. Claro, faz bonito. sentido. Faz Vasos de sentido. noite, vasos de noite. A pessoa tomava, Izuca. apagava a luzinha, Izuca. tapava-se. A minha bisavó E depois tinha um depois panico de tapava-se. esmalte. Era. E sentava-se Os ali mais mesmo. bonitos eram os vasos de noite com ramagens no fundo. E faziam, tinham um barulho muito característico. Muito característico. E lá em casa, às empregadas de manhã, havia assim uma espécie de procissão com os vasos de noite para irem para a pia de despejos. Bom, É muito desagradável vocês incrível. Mas é uma bela história. É, É verdade. muito desagradável Nós é que- falar disto no dia 1. nós é que provocamos. Mas pronto, foram É o que se vocês chama que começar o ano com uma conversa de... Bom, Exato. e assim termina E é o útil. primeiro Trás É para a útil, Frente é de útil. 2023. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo. Até lá. Bom ano! Thank you.